Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma exposição doutrinária do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, com o tema Fazer o Bem sem ostentação. Primeiramente, então, antes de iniciarmos a exposição propriamente dita, vamos fazer uma elevação dos pensamentos com a nossa prece inicial. Bondoso Deus, querido e amado Pai, que por acréscimo da sua misericórdia nos permite reencarnarmos na época atual, com as pessoas que nos cercam, as quais precisamos, e também essas mesmas pessoas que precisam de nós. Somos extremamente gratos, Senhor, por essa oportunidade. Que o amigo e mestre Jesus nos envie seus emissários e mediante seus guias, nossos guias, que nos iluminem, nos intuam e que nós, de nossa parte, estejamos cada vez mais atentos e conectados com as esferas superiores elevadas, a fim de bem servir e bem proceder nessa passagem atual aqui por esse planeta. Fiquem conosco, caros amigos, uma vez mais. Muito bem. Então, hoje, com o tema Fazer o Bem sem Ostentação, creio que seja interessante nós fazermos assim um alinhamento de ideias iniciais, para que tenhamos assim um entendimento comum, né, do que nós vamos estudar, comentar, né? Não chega a ser um estudo, que nós vamos comentar nessa exposição. Então, primeiramente, vamos consultar o nosso bom e velho dicionário e ver o que ele diz ali acerca da ostentação. A própria imagem ali já nos dá uma ideia, né, a figurinha ali, do que vem a ser ostentação, e que no popular, assim, a gente entende como alguém que queira se autopromover, mostrar as suas posses, ou mostrar suas capacidades, ou mostrar as suas conquistas, mostrar para as outras pessoas a fim de ter um ganho próprio, a fim da massagem no orgulho e na vaidade, mostrar para as outras pessoas os seus feitos, digamos assim, né? Vamos ver se é isso mesmo, mas eu acredito que seja algo bem parecido. Então, ostentação, ato ou efeito de ostentar. Bom, tudo bem, tá, beleza, mas ainda não ajudou muito, né? Mas, enfim, ato ou efeito de ostentar. Ostentação é o ato ou a ação de fazer alarde de si mesmo ou de algo que é seu. Anunciar aos quatro ventos, né? Bradar em altos gritos algo de si mesmo. Eu fiz, eu sou, né? Eu tenho. Ou também, né, exibição de luxo, né? Exibição de poder ou exibição de riqueza. Então, isso é ostentação, de acordo com o dicionário Michaelis, ali disponível na internet. Outros dicionários, outras definições em torno disso a gente vai encontrar também. Então, parece que é o que nós havíamos estipulado no início ali, com certa medida, está emparelhado aí com a definição do dicionário, né?
Mas ele dizia ali que é ato ou efeito de ostentar. E o que é ostentar, então? Eu vou ostentar. O que o próprio dicionário também vem dizer sobre ostentar? Fazer a ostentação, propriamente dito, né? Como nós falamos anteriormente. Ostentar é mostrar-se. Veja que não é só mostrar, é mostrar de tal ponto que eu esteja mostrando a mim, ou a algo que é meu. Então, ele coloca ali entre parênteses, inclusive, né? Não é simplesmente mostrar, ele é um mostrar embutido a si mesmo ali, né? Então, veja que interessante isso aí. Então, ostentar é mostrar-se fazendo alarde, né? Com alarde e com vanglória, né? Falando, exaltando a si mesmo. Usar de arrogância ou hostilidade para produzir uma impressão moral ou intelectual. Então, ostentar também não só por meio de objetos materiais ou imagens, né? Mas também por meio de palavras eu posso ostentar uma suposta inteligência superior, um suposto maior quantidade de conhecimento, né? Então, vou produzir uma impressão moral ou intelectual em outras pessoas. Isso também, de acordo com o dicionário, é ostentar, né? Agora, se a gente for procurar no dicionário, né, porque o tema da nossa palestra é fazer o bem sem ostentação. Então, ostentação a gente já definiu, já definimos. E o que vem a ser o bem, então? Né? Como é que nós vamos alinhar esses pensamentos, o bem? Porque, eventualmente, o bem para um não é a mesma coisa que o bem para outra pessoa. Então, ainda no mesmo dicionário, pesquisando esse termo, nós vamos encontrar, olha só, gente, 97 significados para essa palavra, bem, né? Porque aí nós vamos ter substantivos, advérbios, pronomes, adjetivos, interjeição, expressões, né, como o bem, né, a alusão às posses materiais, né, os bens materiais. Então, vejam só como essa palavra bem, ela é muito significativa, ela se expande em todas as áreas das atividades humanas. E a filosofia, ela se debruça fortemente em cima dessas terminologias, especialmente iniciado com Platão. E o bem, ele fica assim um conceito filosófico bastante rebuscado assim para nós não filósofos, digamos assim, né? É uma definição difícil de fazer, né? É um conceito muito amplo. Mas nós tiramos algumas definições que vão estar mais alinhadas com a nossa proposta. Então, o bem é todo e qualquer fator capaz de gerar condições ideais ao bem-estar, ao aprimoramento e ao progresso do indivíduo ou de uma comunidade. Então, todo e qualquer fator capaz de gerar condições ideais ao bem-estar. Né? Então, veja só que aqui nós temos uma expressão utilizando a própria palavra bem, né? O bem-estar, né? Essa qualidade de vida encarnada ao aprimoramento e ao progresso de um indivíduo ou de uma comunidade. Né? Então, todo e qualquer fator. Então, não são somente fatores materiais, não são somente fatores morais, né? Todo e qualquer fator. Uma definição filosófica mais abrangente é um conjunto de princípios e regras de conduta, já envolve uma ética aí, né? Conjunto de princípios e regras de conduta, em determinada época, por isso é uma ética, e em um grupo determinado. Então, esses conjuntos são considerados fundamentais
para propiciar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos indivíduos e do próprio grupo, desde que, né, salvaguardadas a vida e a dignidade de todos. Então, olha só que definição ampla, ou uma conceituação, melhor dizendo, ampla, conjunto de princípios e regras de conduta. Então, não é só uma coisa em si, não é um fator só, é um conjunto. Restrita a uma determinada época. Então, o que a gente conhece como bem nos dias atuais, com certeza em épocas no século passado, no século retrasado, não teria a mesma definição de o bem, né? A gente vê muito hoje, na atualidade, está em voga no momento, os aspectos da proteção ao meio ambiente, né? Especialmente nos últimos anos e nas últimas décadas aí. Coisa que não se pensava lá, por exemplo, no início do século XX, próprio século XIX, ou anteriormente até, os aspectos ambientais. Então, fazer o bem nesse aspecto hoje é diferente de antigamente. Então, varia conforme os povos, conforme as épocas. Então, aí aparece uma relativização desse significado de o bem. E também tem outro conceito filosófico, que é tudo que é bom, seja do ponto de vista material ou moral, né, e positivo, conforme a ética própria de um agrupamento, como nós falamos anteriormente, todas as ações, obras ou palavras capazes de ensejar felicidade e realização das aspirações pessoais de um indivíduo. Então, vejamos também assim que está atrelado a uma época e a um conjunto de pessoas, né? Um agrupamento de pessoas. Essa ideia do bem, né? De fazer o bem ou do próprio bem em si. Então, nós vemos assim a conceituação filosófica um tanto quanto relativa, né? Que varia conforme a cultura, o agrupamento, e varia conforme as épocas, né? Essas culturas vão se aprimorando, vão se diversificando, vão mudando. E o que é um bem hoje pode ser que não seja um bem no futuro, ou não pode ser não ter sido um bem no passado. No Livro dos Espíritos, quando na parte 3 vai falar das leis morais, né, da lei divina, quando a Kardec e os bons espíritos começam a abordar os aspectos das leis que regem o funcionamento da vida como um todo, né, do ponto de vista ético-moral, então isso está na parte 3 do Livro dos Espíritos. Tem uma questão 630 lá, especificamente entre o bem e o mal, né? E aí a questão é a seguinte: como a gente pode distinguir então o bem do mal? Já que na própria filosofia ela faz uma conceituação, melhor dizendo, relativa do bem e o mal, do bem, né, e consequentemente do mal, né, porque o oposto ao bem, em tese, seria o mal. E a gente entende depois, dentro do Espiritismo, que o mal, e a gente vai ver aqui, ele não é o mal em si, ele é uma característica da ignorância, né? Então, enquanto a filosofia ela vai relativizar, conforme as épocas, conforme os costumes, conforme os agrupamentos, essa questão do bem, né? O conceito de bem, os espíritos vêm ser mais assertivos e nos dizer assim, então como a gente pode distinguir o bem do mal? Então os espíritos respondem que o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, ou, como o próprio capítulo do Livro dos Espíritos, as leis naturais. O mal é tudo o que é o contrário às leis naturais, ou às leis de Deus. Então, a gente vai vendo assim que nós, por ignorantes que somos ou ignorantes que temos, a gente infringe muitas vezes essas leis de Deus, ou leis naturais, como chama o Livro dos Espíritos, e
e provoca consequências desagradáveis, seja a nós mesmos, seja a terceiros. Então, se há uma consequência desagradável, não pode ser o bem. Se há uma consequência infeliz, não pode ser o bem. Né? Se há uma consequência que me mantenha na ignorância, né, não pode ser o bem. Então aí a gente classifica por falta de palavras, né, como mal. Então, se é contrário à lei de Deus, a gente chama de mal. Na verdade, então, acaba sendo uma ignorância, né? Uma ignorância ao invés de mal em si, o mal em si, né? Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir. Né? Infringir a lei de Deus é fazer o mal. E aí nós vamos... onde é que nós encontramos as leis de Deus? Né? Quais são as leis de Deus? A principal, a lei guarda-chuva, digamos assim, que o próprio Jesus nos disse, né, que toda a lei de Moisés está abrangida naquela lei nas leis que Jesus pronunciou, e Jesus disse assim, ó, eu vos dou apenas 2 leis, né? Amar a Deus e fazer ao próximo o que queria que fosse feito a você mesmo, né? Fazer aos outros o que você quisesse que fosse feito a ti mesmo. Então, e toda a lei de Moisés está dentro disso aí. Então, aqui está resumida toda a máxima e toda a ética cristã, a ética de Jesus. Então, fazendo algo ao próximo, por exemplo, a outra pessoa, a um terceiro, que eu não gostasse ou não gostaria que fosse feito para mim, isso acaba sendo uma infração a essa lei natural. Então isso, de certa forma, é fazer o mal. Mesmo eu não tendo essa consciência. Ah, mas eu não sabia que eu estava infringindo essa lei natural. Né? Eu nunca tinha parado para pensar que eu fazendo aquilo para uma terceira pessoa, né, ao próximo, eu não gostaria que fosse feito a mim mesmo. Então eu nunca tinha pensado isso, e dada essa minha ignorância, né, eu cometi esse equívoco, mais grave ou menos grave. Tudo bem, não tem problema, mas Deus é misericordioso, como nós acabamos falando na oração inicial. O que acontece é que algum reparo você vai ter que fazer, nós teremos que fazer em algum momento da nossa existência, né? Enfim, então, para a gente ter uma menos relativização da questão do bem, né? Porque senão o conceito filosófico vai ficar variando conforme as épocas e as gerações. Vejamos que essa definição, né, das leis, né, que Jesus nos deu, ele disse assim, ó, eu vos dou 2 leis, né? Toda a lei de Moisés está ali dentro. Amar a Deus e faça ao próximo o que você quisesse que fosse feito a você. Então isso aí independe da época, né? Independe do costume, independe de onde você esteja, isso se aplica, né? Então acaba sendo uma definição geral permanente, né? Uma conceituação geral permanente. Ainda na questão 643 do Livro dos Espíritos, e o Kardec pergunta assim, haverá quem, pela sua posição, não tenha a possibilidade de fazer o bem? Então, de posição social, posição econômica financeira, profissão, tem alguém que não tenha essa possibilidade? Né? Aí os espíritos respondem, não há quem não possa fazer o bem. Né? Somente o egoísta, somente a pessoa egoísta nunca encontra ensejo, nunca encontra oportunidade de praticar o bem. Então aí os espíritos dão uma forte chamada, né, no aspecto ético-moral, né,
somente o egoísta não encontra ensejo para fazer, praticar o bem. Porque o bem ele é possível de ser praticado em qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, independentemente da situação da outra pessoa. E independente da situação a qual eu me encontro. Há oportunidades de fazer o bem, né? Até mesmo o pior dos criminosos, do criminoso, o pior criminoso tem oportunidade de fazer o bem. Até mesmo eu, durante a minha vida cotidiana, eu tenho oportunidade de fazer o bem. Todos temos e aparecem oportunidades. Agora, se eu sou uma pessoa egoísta, é sempre a minha vontade, o meu desejo que tem que ser atendido em primeiro lugar, né? Então, fazer o bem consiste também em ser útil na medida do possível. Então, na medida das minhas possibilidades, eu posso fazer o bem sendo útil, até mesmo dentro do meu trabalho, da minha profissão, do meu cotidiano. Todas as vezes em que suas ações sejam necessárias, né? Então, quando é necessário, será que eu não posso dar a vez para o pedestre atravessar a rua, numa rua movimentada, um carro quer sair da garagem, quer entrar? Será que lá no meu trabalho eu não posso me colocar numa situação de voluntariado ou fazer um pouco além daquilo que eu faço, ou do meu trabalho prescrito, ou até mesmo melhorar um pouco os resultados do meu trabalho a qual eu sou pago para fazer? E assim, consequentemente, né, um colega, um familiar, lá no lugar onde eu estudo, será que não tem um colega que precisa de carona? Será que não tem alguém que eu possa pegar o material e fornecer para ele depois, né? Eu lembro de uma ocasião em que teve um colega que sofreu um acidente e teve que ficar um tempo afastado, né, em casa, não podia ir na aula, né? Será que eu não posso me prontificar, coletar os materiais e levar lá para ele se manter atualizado com relação aos estudos? Claro que hoje em dia nós temos as facilidades tecnológicas aí, né? Vocês estão assistindo aí essa exposição, né? Então, sempre há possibilidade, por menor que seja, né? Há a possibilidade de fazer o bem, né? E aí, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem no capítulo 13, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Bem, por que nós estamos estudando esse capítulo? Né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Porque nós nos propomos a fazer uma breve reflexão aqui sobre fazer o bem. Então, já entendemos, assim, o que é fazer o bem na ótica espírita, né? Na ótica filosófica também, mas lógico, nós vamos enfocar a ótica espírita, mas sem ostentação, como nós fizemos uma breve explanação anteriormente. Como fazer o bem sem ostentação? Então, Jesus fala assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos. Do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que fez a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. Então aqui Jesus, lógico, né? Ele fala à cultura e ao entendimento da época, né?
Então Jesus usa sempre uma linguagem muito popular, né, para atingir lá aquelas pessoas que eram muito simples, sem estudos, né, com a grande maioria dos seguidores de Jesus, e ele dá exemplos à época, né? Então, isso está em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 4. E aí tem outra passagem também de Jesus, que é: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disso a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes, oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então isso também está em Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Então, na primeira passagem que nós lemos ali, Jesus faz uma advertência aos praticantes do bem, né? Ele faz uma primeira advertência aos praticantes do bem, dizendo assim, ó, não saiba a tua mão, que a tua mão esquerda, não saiba o que a tua mão direita fez, né? Não saia contando, é uma metáfora. Não fique se vangloriando por aí, aos quatro ventos. Deixe quieto. Deixe quieto. O Pai, né, Deus está vendo tudo, né? Guarde na tua consciência, não se vanglorie nem a si mesmo. Faça o bem, independentemente de quem quer que seja, em qualquer situação, como nós vimos anteriormente, em sigilo, em silêncio, né? Não se trata assim de fazer escondido, né? Não é fazer escondido, vou me esconder, não. Faz em sigilo, em silêncio, né? Não é escondido, é em silêncio. Se alguém vê ou ouvir, beleza, não tem problema. Mas você não sai alardeando. Essa que é a mensagem de Jesus. Depois a gente vai ver por quê. E nessa segunda aqui, ele diz para o leproso que fica curado, você fique quieto. Não saia alardeando que você, entre aspas, numa linguagem assim, mais entendível, digamos, não saia alardeando que você foi o escolhido de Jesus, que você é o bom, que você é o merecedor, que os outros não são merecedores, só você merece. E Jesus diz, fique quieto, não fale nada. Vá lá e se apresente para as autoridades, né? Por quê? Ele diz para se apresentar para as autoridades e cumprir um ritual legal da época, do Código Civil. Porque os leprosos, eles eram excluídos do livro da vida lá, né? As autoridades excluíam eles da sociedade, eles tinham que sair do município, da localidade, do vilarejo ali, né? E ir para o Vale dos Leprosos, para as cavernas, longe da sociedade, e eles eram riscados porque eram pessoas doentes, altamente indignas, né? Não tinha cura para a doença, podia espalhar para todo mundo, enfim, era um regime legal. Então ele diz assim, ó, vai e se apresenta para as autoridades, para eles novamente te acrescentarem lá como um cidadão vivo no livro e presente na sociedade. Então cumpra os requisitos legais. É isso que Jesus diz, né? É isso que Jesus diz. Mas não saia fazendo autopromoção. Então olha só as duas mensagens de Jesus em Mateus, né? Então fazer o bem sem ostentação. E aí o próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai desdobrando esse tema. Então, mas se há modéstia real, também há falsa modéstia, né? No simulacro da modéstia. Então, a gente, como quem diz assim, eu não sou tão bom assim, mas a gente por dentro se achando o máximo, né? Então, chama-nos a uma reflexão íntima também a esse respeito, né?
a verdadeira modéstia, né? Há pessoas que ocultam a mão que dá, tendo, porém, o cuidado de deixar aparecer um pedacinho. Isso que Kardec vem falar, o comentário de Kardec. Olhando em volta para verificar se alguém não terá visto, né? Se alguém não viu ele ocultar a mão, né? Então, nessa linguagem metafórica. Ocultam a mão, mas ficam assim, verificando, será que não tem alguém vendo, né? Vou fazer de conta que estou escondendo, vou esconder bem devagarinho para dar tempo de alguém ver, né? É mais ou menos assim. Então, a falsa modéstia. Então, de novo, fazer o bem sem ostentação. Com efeito, tá? Ou seja, tem efeito, tem consequências. Né? Não é, com efeito não é uma palavra simplesmente bonita ali, né? Para iniciar uma sentença, né? Uma frase. Com efeito, aquele que procura a própria glorificação na terra, por esse bem que praticou, já pagou a si mesmo. Ele já recebeu a recompensa. Se tudo se tudo tem consequências, seja as coisas boas ou as coisas ruins, se eu fiz um bem e procurei já uma autopromoção e eu consegui essa autopromoção, pronto, está pago. Então, nesse sentido, assim, que com efeito, quem procura a sua própria glorificação já encontrou. Então, beleza. Saldo quitado. Se a gente tem débitos perante as leis naturais, nós temos créditos também, bom, mas esse crédito já foi saldado. Será que os meus débitos como é que estão agora, né? Então, fazer o bem sem ostentação. Essa é uma figurinha típica aí que nós vemos frequentemente na internet. Então, quem recebe uma doação, né, por exemplo, nesse caso aqui, uma família pobre, recebendo a doação numa cesta de alimentos, né, não merece constrangimento. E merece, sim, receber uma cesta, ainda mais na época atual da pandemia aí, que a fome e a miséria aumentou sensivelmente. A crise econômica é grave. Todos nós temos a oportunidade e o dever cristão de auxiliar nas necessidades materiais dos irmãos, nossos irmãozinhos, dentro das nossas possibilidades, evidentemente. Mas eu não preciso ostentar. Porque, novamente, quem recebe a doação não merece constrangimento. Será que não é humilhação suficiente para aquela família já encontrar-se naquela situação de ter que pedir esmola? E ainda assim eu tenho que posar para foto? É isso? Posar para vídeos? Sorrir? Né? Então, tomemos muito, muito, muito esse cuidado. Os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, né? As pessoas que faziam bem por orgulho, já entre nós já são depreciadas. Imagine perante Deus. Então também esses na terra já receberam a sua recompensa. É isso que Jesus quis dizer, né? Já recebeu a recompensa, porque já no saldo de débitos e créditos, esse crédito já foi recompensado, já foi quitado. Foram vistos, então estão satisfeitos por terem sido vistos. Rede social, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, né? WhatsApp, tudo. Vamos colocar o que eu estou fazendo de bonito e de bom. Quer ver? Queremos ver assim em épocas natalinas, né? E aí parece que há uma espécie de catarse, né? Uma barganha, né? Eu quero compensar de certa forma, né? Um mecanismo de fuga e de compensação. Compensar todas as faltas, falhas e débitos, sei lá, de um ano inteiro, promovendo ações de Natal, que são louváveis, evidentemente, mas sempre tem aquela ostentação, né? Papai Noel distribuindo doce para as crianças e tal, né?
E qual poderá ser a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre aquele que recebe? Aquela figurinha, né? Então, eu quero promover um benefício, mas ainda pesa no ombro daquele, puxa vida, eu estou precisando e ainda tenho que me sentir ainda mais para baixo, ainda por causa dessa forma que eu estou recebendo. As lágrimas que seca por vaidade, em vez de subirem ao céu, caíram sobre aquele coração aflito lá, né? Aquela família ali que nós vimos a figurinha agora há pouco. Então, converter em esmola o serviço pela maneira que a gente presta é humilhar aquele que recebe. E no orgulho sempre há maldade. Então, quer ver assim, um serviço que nós somos pagos para fazer, e a gente, quando faz de tanta má vontade que parece que a gente está fazendo um favor para aquela pessoa que vem ali no balcão, por exemplo, ou pedir informação, né? Então, humilhando muitas vezes a outra pessoa. A beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser uma caridade material, é uma caridade moral. É uma caridade íntima. Então, se você chega lá a fazer uma caridade material, distribuir cesta de alimentos, então, como um anônimo, como um qualquer, se uma pessoa qualquer da sociedade, isso que eu quero dizer, sem parecer ser uma pessoa de alta posição, ou sem se utilizar do seu cargo, da sua posição social, nós nos colocamos no mesmo nível das outras pessoas, ou subimos as outras pessoas ao nosso mesmo nível, afinal de contas somos todos iguais. Por acaso, eu estou numa posição hoje que me permite ajudar a outra pessoa que está necessitada, por algum motivo. Mas não há diferença nenhuma, são circunstâncias da vida e circunstâncias reencarnatórias. Mas não há posição de elevação ou rebaixamento do ponto de vista de humanidade. Então, resguarda a suscetibilidade do beneficiado e faz-lhe aceitar o benefício sem que seu amor próprio fique ressentido, sem ferir o amor próprio. Fazer de tal forma que ele se sinta agradecido, né? Se sinta bem em receber, mas não se sinta humilhado. Que seja algo assim, relevos da vida, sejam percalços, melhor dizendo, da vida que por alguma circunstância está acontecendo, mas tudo bem, vai passar, vai melhorar e é isso. A verdadeira caridade é delicada, ela é engenhosa, né, em dissimular o benefício, ela encontra caminhos assim, não, isso aqui não fui eu, não sei quem foi, né, não se sabe. Evita até as simples aparências capazes de melindrar, né, dado que todo e qualquer atrito moral aumenta o sofrimento daquela pessoa, e esse sofrimento que se originou de uma necessidade real. Então, a gente está pensando assim numa caridade material de alimentos, mas não só a caridade material, a caridade moral. Uma pessoa que cometeu um equívoco, você vai lá consolar a pessoa, ou dar bons conselhos, mas antes a gente diz assim, tá vendo? Mas eu te falei que não era para fazer isso aí, eu avisei. Isso não é caridade nenhuma, né? Então, a caridade moral também é importante nesse sentido. E se eu vou lá e falo algo que, ao invés de ajudar a pessoa, pelo menos no início, humilha mais, eu estou melindrando a pessoa, eu estou causando mais sofrimento. Então, a caridade verdadeira vai encontrar palavras brandas e afáveis, colocam o beneficiado à vontade junto ao benfeitor, de vez que a caridade orgulhosa esmaga.
Então nós deixamos a pessoa à vontade ao nosso lado, sabendo que aquilo é uma circunstância, não é uma hierarquia humana, a pessoa necessitada, né, o benfeitor e o beneficiado, e tratando-se de igual para igual. Então, assim, a verdadeira generosidade, ela vai adquirir toda a sublimidade quando o benfeitor inverte os papéis e acha meio de figurar como um beneficiado diante daquele a quem presta serviço. Então, essa generosidade, ela inverte o papel, porque sou eu que estou tendo a oportunidade de praticar o bem. Por consequência, a outra pessoa lá está recebendo uma cesta de alimentos, está recebendo um conselho amigo, está recebendo um alívio financeiro lá das suas necessidades, sei lá. Então, essa que é a verdadeira caridade. Então, fazer o bem sem ostentação é isso. Por que então Jesus pede para você a mão esquerda não saber o que fez a mão direita? Para você não contar para ninguém, para você fazer a caridade não escondida, fazer a caridade em sigilo, fazer a caridade sem alardes. Porque nós vamos encontrar mecanismos, se nós estivermos dispostos, sinceramente, de fazer essa inversão de papéis. Que o benfeitor, o agente caridoso, vai ser o maior beneficiado durante o movimento, durante os trabalhos que estiver fazendo. Então, não nos referimos aqui somente à caridade material. Vejamos que nós estamos falando de toda e qualquer ação no bem. Então, desde um auxílio a um subalterno nosso lá no trabalho, desde um auxílio ao nosso superior, além das nossas prescrições profissionais, digamos assim, dentro do lar, da família, um bem que eu pratico, sem segundas intenções, sem usar de barganha futura. Ah, tá vendo? Eu já fiz isso aquela vez, agora eu quero uma compensação. Então, se eu fizer dessa forma, eu já estou recebendo a minha recompensa, digamos assim. Então, é fazer o bem, desde o mais pequeno bem, de dar um lugar na fila, aquela coisa que tinha muito antigamente, né? Ajudar um velhinho a atravessar a rua, ceder o lugar no ônibus, dar o lugar na fila, né? Que a gente precisa ter leis para isso, porque as pessoas nós ainda não temos a capacidade de prática do bem, então nós precisamos ter legislações. Então a gente fazendo pequenos benefícios sem ostentação, e a gente vai de pouco em pouco introjetando essa ideia e fazendo um modus vivendi, né, da nossa encarnação. E aí vamos atingindo isso aqui, que a verdadeira generosidade vai adquirir toda a sublimidade quando o benfeitor inverte esses papéis e acha meio de figurar como um beneficiado diante daquele quem presta serviço. Então, meus amigos, vamos fazer o bem sem ostentar, sem aparecer, sem nos vangloriarmos. E nossas vidas serão melhores. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Dicionário Consultado.
nossas bases para a nossa exposição de hoje. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de vocês e nos encontraremos numa próxima oportunidade. Até mais!